pedimos, pela tua misericórdia, que o Senhor fale a nós. Mas, ó Deus, nós queremos pedir também, porque a tua palavra promete tantas coisas que o Senhor é poderoso para fazer numa hora como essa. O Senhor disse que por meio da pregação, o Senhor dá fé ao teu povo. O Senhor aumenta a fé do teu povo. Eu oro para que o Senhor aumente a nossa fé e dê a fé que vem de Deus para aqueles que não a têm nessa noite. O Senhor também nos diz em tua palavra que quando a tua palavra é lida e é pregada, o Senhor santifica o teu povo. E eu oro por isso também. Oro para que o Senhor nos santifique durante a pregação da tua palavra. Ela tem esse poder, nós cremos nisso, porque é o Senhor quem nos disse isso. Clamamos, em nome de Cristo Jesus, que tudo aquilo que há em nós, que nos afasta de Ti, que nos atrapalha em nossa comunhão contigo, possam ser destruídos pelo Teu poder, pelo poder da Tua santa palavra. E, ó Deus, a Tua palavra também diz que ela é poderosa para trazer salvação para aquele que não tem. E se o Senhor, em Tua sabedoria, em Teu todo saber, Tua onisciência, ver alguém em nosso meio que não possui a salvação em Cristo Jesus nessa noite, ó Deus, pela Tua palavra, toca como nós acabamos de cantar. Toca no coração dessa pessoa e enche-a de paz, enche-a, ó Deus, de alívio, enche-a de perdão, enche-a, ó Deus, de ânimo de que o Senhor está para dar uma nova história a cada uma delas que entraram aqui de um jeito, mas sairão transformadas, sairão diferentes, ó Deus, mais próximas do Senhor. Eu oro para que a Tua palavra, pela misericórdia do Senhor, o poder do Teu Espírito Santo possa também trazer salvação nesse lugar. Que seja segundo o Teu querer e para a Tua glória, do início ao fim, por Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos. Na semana passada nós começamos 2 estudos sobre a historicidade de Adão e de Eva. Eu preparei na semana passada uma pregação e eu me atrapalhei aqui na pregação, acho que vocês perceberam. E a pregação, que tinha 4 pontos, eu preguei um só. Um só. E a gente terminou 9 horas, né? E, enfim, eu não vou pregar os outros 4. Eu orei essa semana e tive paz do Senhor de que falar apenas de um assunto. Eu ia passar por ele na semana passada, mas pelo tempo eu não pude. E um outro assunto que eu falaria hoje à noite, mas também que eu cortei um monte de coisas em oração e estudo durante essa semana, pensando nos irmãos, pensando na igreja, pensando em minha vida, pensando naquilo que tem sido escrito e ensinado de uma maneira tão infeliz nos nossos dias. E eu gostaria de trazer isso aos irmãos hoje à noite. Porque nós vamos começar a estudar, a partir do domingo que vem, as epístolas do apóstolo Paulo. Nós só estudamos uma por enquanto, que é a epístola de Paulo aos Romanos. E não somente para o estudo de Romanos, mas de todas as outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, é necessário que nós conheçamos muito bem isso que a gente está vendo agora. Sem o conhecimento claro desse assunto aqui, meus irmãos, a gente não pode estudar as cartas de Paulo. Porque tudo que Paulo escreveu, tudo que o Espírito Santo revelou a Paulo, e Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu, tinha como base essa certeza. Mas hoje, como vocês bem sabem, muita gente não acredita que Adão e Eva existiram de verdade. Isso não é só fora do cristianismo. Que fora do cristianismo as pessoas tratem Adão e Eva como mito, tudo bem, é aceitável. Eles tratam até Jesus como mito. Mas dentro do cristianismo, isso só pode ter 2 motivações. Ou isso isso tem como intuito, não é como objetivo, desqualificar a palavra de Deus, que é, por exemplo, o intuito de alguns professores de teologia e pastores, aqui no Brasil, inclusive, alguns eu tenho a infelicidade de conhecer, e que têm a alegria de falar das deturpações da palavra de Deus, dos erros e contradições que há na Bíblia. São pessoas ignorantes.
São pessoas que leram pouco, estudaram pouco, e que com o pouco que leram e estudaram se satisfizeram e acharam que aquilo era o máximo da informação, se acham cientistas do texto, dos manuscritos, dos papiros, dos pergaminhos, se acham conhecedores e detentores da verdade que o povo de Deus há séculos tem sido enganado. Mas, de fato, a verdade é que eles não leram tudo que tinham que ler, e não estudaram tanto quanto deveriam estudar, e não pensaram logicamente, e deixaram de lado uma série de questões, que quando postas de lado, é óbvio que a gente faz o que quiser com a Bíblia. Há quem já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E isso não deve assustar você, porque é verdade. Qualquer pessoa constrói a heresia que quiser usando a Bíblia. A pessoa não vai criar uma heresia usando o gibi da Mônica. A pessoa não vai criar uma heresia usando um livro de um escritor nacional, ou um romance policial de um europeu. As pessoas vão criar heresias usando a Bíblia. É a Bíblia que dá base para um monte de heresia, porque pessoas não estudam a Bíblia de uma maneira profunda, cuidadosa, honesta, reverente, enfim. E eu gostaria de dizer para vocês que, apesar de ser pouco tempo que nós passaremos aqui estudando esse assunto, de fato será pouco mesmo. Esse assunto merece um tempo muito maior, uma dedicação muito maior da sua parte e da minha. A palavra de Deus deve ser estudada por cada um de nós com muito mais afinco do que nós a estudamos. O que nós fazemos aqui aos domingos, pregando, é apenas doses homeopáticas daquilo que você precisa para a sua completa cura espiritual. A palavra de Deus tem o poder para te libertar, para te curar, para mudar a sua vida. Mas não fique só com aquilo que você ouve de mim aqui. Leia, continue estudando, investigando, em oração, debaixo de súplica ao Senhor, para que Ele te instrua, te guie e fale a você. Meus irmãos, como eu disse há pouco para vocês, então, hoje à noite nós vamos olhar para o texto de Romanos, capítulo 5. Especialmente o texto de Romanos 5, de 12 a 21. Eu gostaria de ler esse texto todo com vocês. É, sem sombra de dúvida, um dos textos mais maravilhosos da Bíblia. O livro de Romanos é um livro maravilhoso demais. E nele, Deus usa Paulo para falar conosco de uma maneira muito rica sobre o que é o Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus que nos liberta, que nos salva. Eu peço a Deus que me dê graça de compartilhar um pouquinho mais desse Evangelho hoje à noite com os irmãos. Romanos 5, a partir do verso 12, diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo,
do nosso Senhor. Amém? Muito bem. Eu gostaria de começar, então, analisando esse texto no verso 2. Vamos olhar para ele, pouquinho em pouquinho. No verso 12 nós lemos assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, aonde? Aonde? No mundo. Um só homem, no mundo entrou o pecado. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu quero destacar esse primeiro ponto, então, meus irmãos. O pecado de um só homem veio, e quando esse pecado veio por meio de um só homem, ele passou a todos os demais homens. Quem foi esse um homem? Quem foi esse um único homem que pecou, e por meio dele o resto todo sofreu? Adão. Curiosamente, quem primeiro desobedeceu a Deus foi Eva. Houve um período na história da humanidade onde somente Eva era pecadora e Adão não. Mas isso durou pouquíssimo tempo. Ontem à noite a gente até brincou aqui dizendo que Adão devia estar sentado debaixo de um pé de banana, comendo uma banana, e quando a mulher dele chegou para ele, trazendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, ali ele começou a se tornar o próprio banana. Não instruindo sua esposa, não dizendo a ela que desobediência a Deus é algo louco, é algo que deveria ser evitado, que ela errou não ouvindo a voz de Deus, que ela errou se rebelando e dando as costas para Deus. Enfim, Adão agiu de uma maneira precipitada e errada. Pelo pecado de um só homem, o versículo 12 nos diz: pelo pecado de um só homem, a morte passou a todos os homens, porque todos agora pecaram. Então, o pecado passou a todos os homens. O pecado passou a todos nós. Tudo começa no Éden. E a doutrina, a teologia, tudo aquilo que Paulo cria sobre a Bíblia, sobre Deus, tudo aquilo que Paulo cria sobre o pecado, tudo aquilo que Paulo cria e pregou pelas igrejas do mundo todo que ele fundou e que estão na Bíblia Sagrada, tudo que ele cria sobre a condenação, tudo aquilo que Paulo cria sobre a salvação, tinha como ponto de reflexão essencial os acontecimentos lá do Jardim do Éden. Para Paulo, assim como para Jesus Cristo, o Jardim do Éden foi um evento histórico, foi um fato, não um mito. Adão e Eva foram homem e mulher que existiram de fato nesse mundo. E aqui em Romanos 5, de 12 a 21, o apóstolo Paulo traça, uma correlação entre a queda de Adão, a condenação de toda a humanidade, o sacrifício de Jesus Cristo por nós e a vinda, então, da graça de Deus que foi derramada sobre todos nós. Tudo, então, começa com um homem. E por causa do pecado desse homem, todos nós, toda a raça humana está debaixo do pecado. Em outras palavras, todos pecaram. Não há nenhum só que possa se considerar santo ou não pecador. Não há um só homem ou mulher que possa dizer: eu não tenho pecado. Somente alguém completamente cego de sua própria condição é capaz de dizer: eu não tenho pecado. Sabe o porco que entrou na lama? Sabe o homem que está completamente bêbado? E ele fala: não, eu não estou bêbado. Você já viu algo assim? Você está bêbado. Não, eu só bebi um pouquinho. E você fala para ele que ele está embriagado, ele bate o pé que ele não está embriagado. Por quê? Exatamente porque ele está tão alucinado, tão fora de si, o álcool tirou ele do seu próprio domínio, ele já não consegue mandar do jeito certo, ele já não fala mais coisa com coisa, ele já sai beijando todo mundo, até o cachorro. Ele mudou, ele é outro, porque ele está dominado pelos efeitos do álcool em seu cérebro, em seu sangue, em sua substância física. Mas ele não pensa que ele está. Assim também a pessoa que está nas drogas. Ele fala: não, eu não tenho problema com isso. A pessoa evita reconhecer que está ali. A pessoa que mente também desenfreadamente. Não sei se vocês estão entendendo. A pessoa está mergulhada naquilo, ela está tão cheia daquilo, que ela já nem mais pensa que ela está ali. Ela não percebe mais que ela está ali. Porque ela está envolta, completamente envolta e preenchida por dentro, envolta por fora, de pecado. Ela já diz: não, pecado é aquele que estuprou aquela criancinha. Você viu na história? Depois os moradores da rua foram lá, bateram nele, queimaram ele lá na rua. Aconteceu isso mês passado no Pernambuco.
aquilo lá que é pecador. Eu não, eu pago minhas contas em dia, de vez em quando atraso. Mas eu jamais, eu não sou pecador. Pecador é aquilo. E nessa atitude, essa pessoa nada mais faz do que declarar, atestar e assinar embaixo a sua completa cegueira de sua situação espiritual. Todos estamos debaixo do pecado. O apóstolo João, em 1 João capítulo 1, ele diz que aquele que diz que não tem pecado é o maior mentiroso. Ele comete o pecado da mentira. De modo que nenhum de vocês que estão aqui podem dizer, eu não tenho pecado. Vocês têm e eu tenho também. E essa é a nossa condição. Não há um ser humano que nasça fora do pecado. Não há um ser humano que viva nesse mundo numa condição de perfeita santidade. O único que assim fez e viveu foi o Senhor Jesus Cristo. Continuando o nosso texto. No versículo 13 nós lemos assim. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Isso pode parecer, no primeiro momento, difícil de entender, mas eu vou explicar e você vai ver que não é tão difícil assim. Para quem é que não existe a lei, como eu pergunto aqui no slide? Para quem é que não existe a lei? Olha mais uma vez para o verso 13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Quem é que não está mais debaixo da lei? Para quem a lei não existe mais? Isso é curioso da gente pensar. A lei, a resposta, eu vou dar ela rápido aqui, ela só não existe mais para as pessoas sobre quem a ira de Deus não está mais. Se a ira de Deus não está mais sobre a sua vida, então não há mais a lei sobre a sua vida. Por quê? Eu vou explicar para você. A lei, ela veio para nos mostrar o nosso pecado. Quando Adão e Eva pecaram, bom, eles sabiam que eles pecaram, porque Deus falou que se eles fizessem aquilo lá no Jardim do Éden, eles teriam pecado. Então eles sabiam que eles pecaram. Mas Deus só tinha falado aquilo. O que mais Deus falou? Mais nada, meus irmãos. Toda a lei estava gravada no coração da humanidade. Mas houve um tempo, quando Deus deu a sua lei a Moisés, no Monte Sinai. Ele escreveu em tábuas e entregou ao povo. Enfim, o povo então recebeu essa lei, e a partir do momento em que eles tinham a lei, eles passaram a entender que contar mentira era pecado. Antes da lei, eles sabiam isso baseado no que eles sentiam no coração. Porque não tinha nada escrito. Tinha absolutamente nada. Não tinha Bíblia antes de Moisés. Na época de Abraão tinha Bíblia? Lógico que não. Não tinha nenhum livro da Bíblia sequer. Na época de Sete, na época de Enos, na época de Lameque, Metusalém, Noé, foi fazendo a linhagem de Sete até Noé. Na época de Sem, Cã e Jafé, os descendentes de todo esse, não havia Bíblia. Aí chegando lá na frente a Abraão também não havia, depois de muito tempo. Quando Moisés já estava no final da vida dele, Deus passou a revelar as primeiras palavras que constam aí no início da sua Bíblia. Por volta do ano 1500, 1550 a 1450 a.C., até esse tempo não havia Bíblia. A mensagem de Deus era transmitida de modo oral. As pessoas ouviam e passavam isso de geração em geração. Antes disso, a lei só estava no coração. A partir de Moisés, ela estava gravada para que todos pudessem consultar. E Paulo fala isso aqui. Aqui, não só aqui, mas também nas outras epístolas dele. Ele diz, olha, se a lei não me dissesse que matar é pecado, como é que eu saberia que matar é pecado? Quando você comete um crime, você vai ao tribunal, é necessário que alguém que vai te acusar comprove na lei que aquilo que você fez é crime. E você vai contratar um advogado para provar que aquilo que você fez não é crime. Mas eles vão, todos eles, para a lei, para interpretar a lei, porque é a lei que diz o que é e o que não é. Então, quando a lei veio aos homens, ela veio para nos mostrar que tudo aquilo que nós fazemos e que não agrada a Deus é pecado. A lei veio, e graças a Deus que a lei veio, para nos mostrar que se a gente continuasse mentindo, a gente ia para o inferno. Mas que fugir da mentira era algo necessário para aqueles que quisessem entrar num caminho de salvação. Não confunda isso com salvação pelas obras. Não confundam isso com a mensagem de que, se você não mentir, você vai para o céu. Não é isso que eu estou dizendo. A salvação só vem por Jesus Cristo. Mas qual é a consequência disso?
A consequência é que essas pessoas passarão a olhar a lei de Deus como um conselho. Um conselho de um pai que quer muito bem o seu filho e o aconselha a ir por aqui e não por ali. A fazer isso e não aquilo. Para quê? Para que essa pessoa esteja sempre bem, feliz e em paz. Quando nós não ouvimos a lei, os conselhos, os testemunhos, as exortações de Deus, o que acontece com a gente? A gente quebra a cara. A gente destrói a família, a gente perde o negócio, a gente mente, a gente adultera, a gente chama o nome de Deus em vão, a gente deixa de guardar um dia da semana para adorá-lo, a gente começa a criar um monte de ídolo no nosso coração, a gente começa a dar falso testemunho, a gente começa a cobiçar a casa, o carro, a mulher, o marido dos outros. A gente começa a quebrar cada um dos 10 mandamentos. Sabe por quê? Porque a gente está longe da lei. A lei então vem para apontar o nosso pecado e nos mostrar que o nosso pecado é a razão da nossa condenação. Outra coisa que a lei faz, que é importante que a gente saiba, meus irmãos, é que a lei de Deus foi dada para que fosse cumprida. Mas quem é que consegue cumprir a lei de Deus? Quem é que consegue viver sem mentir? Vamos ser honestos aqui. Seja honesto com você mesmo. Quem é que consegue viver sem mentir? Quem é aqui que nunca contou uma mentira na vida? Quem é que consegue viver sem adulterar? E adultério não é trair a sua esposa física, carnalmente. Mas é você olhar para o corpo de uma outra garota, de uma jovem, de uma senhora, e desejar o corpo dela, ou de um homem, e desejar que ele fosse seu marido, não esse homem que está do teu lado. O que é isso? Isso é adultério. Jesus Cristo disse isso para você. Quem é aqui que nunca adulterou? Quem é aqui que não se desviou de Deus nesses assuntos? Quem é aqui que não quebrou a lei de Deus a tal ponto de se tornar réu? De se tornar digno de punição. Deus é um justo juiz. E como juiz, Ele trará a juízo tudo aquilo que nós quebramos da sua lei. Quem é que vai nos livrar? Quem é que vai te defender nesse dia do juízo? Sabe o que a Bíblia anuncia para mim e para você? Nós estamos perdidos. É por isso que a Bíblia fala tanto que as pessoas estarem perdidas. Está perdido mesmo. Não tem. Quem é que vai ser o teu advogado? Ou você vai justificar a tua mentira? Vai justificar aquela olhadinha? Aquela masturbação? Você vai justificar isso como? Você vai justificar como? Quando você soltou aquele palavrão e chamou o nome de Deus em vão? Você vai justificar como? Aqueles dias que você deixou de adorar a Deus, dia da semana que você deveria santificar, para ir em show, para ir nisso, para ir naquilo, para ir no diabo a 4. E você não santificou um dia da semana. Isso é lei, meus irmãos. Isso é lei moral, não é lei cerimonial. Isso não acabou com a cruz. Essa lei de separar um dia da semana está na mesma tábua, onde está não adulterarás e não matarás. Se a guarda de um dia da semana não existe mais, o não matarás também não existe mais. Pode matar quando você está com raiva. Mas assim como não matarás ainda permanece, o guardarás, o sábado também permanece. Sábado aqui é o dia da semana. Quantos de nós não temos quebrado isso? A gente deixa de guardar um dia, a gente deixa de guardar um mês, a gente deixa de guardar até as horas, a gente não lê a Bíblia, a gente não ora. E aí a gente arruma um monte de desculpas, não é? Eu estou sem tempo, estou cansado, estou com uns problemas. Mas é isso que você vai dizer para Deus quando você chegar diante dele? Porque você sabe que você vai chegar diante dele, ou não. Você sabe que você não é Highlander, não é? We want to live forever, né? A gente quer viver para sempre. Do filme e da música, eu quero viver para sempre. Highlander, não é? Você vai pegar sua espada e vai sair correndo pela Rua 2. Vou viver para sempre. Você sabe que daqui a pouco você vai morrer. E quando você chegar diante de Deus, o que você vai falar para Ele? Que desculpa você vai arrumar? Porque entenda, você quebrou a lei de Deus. Um Deus santo e justo. E a Deus você não há de subornar. Eu disse para vocês no domingo passado que aqui, quando nós fazemos alguma coisa errada, nós podemos, mas não devemos, subornar o juiz, o advogado, dar um jeitinho, conhecemos alguém e nos livramos. Não é bem isso que muitos excelentíssimos nobres senhores que nos representam em Brasília o fazem?
Nós temos, inclusive, um senador, um deputado, sei lá o que aquele homem é, que foi condenado e continua lá nos representando, ou seja, lá representando a quem? O tal Donatão, não é? Condenado, mas está lá. Não paga. Por quê? É óbvio que a gente sabe que existe muito dinheiro, muito suborno, muita corrupção. E onde existe corrupção, você dá um jeito de se livrar daquela multa de trânsito. Você deu um jeito de alguém te livrar. Você deu um jeito de se livrar daquele outro probleminha, daquela outra mentirinha, daquele desviozinho. Você deu um jeito de despistar sua esposa daquela situação constrangedora. Você dá o seu jeito, mas com Deus, que jeito você vai dar? Você não terá palavras diante de Deus. Você terá vergonha diante de Deus. Mas não vai adiantar ter vergonha lá. A ira dele estará sobre você. O juízo dele estará sobre você. E o que te aguarda, é duro dizer isso. E é duro dizer isso para pessoas que a gente gosta, ama, abraça, beija e quer bem. Mas o que te aguarda é a maldição de Deus. Deus vai derramar a maldição dele sobre a sua vida. E essa maldição, esta sim, vai durar para sempre. E você vai viver para sempre debaixo dessa maldição, sofrendo no fogo do inferno por causa da justiça de Deus. Você quebrou a lei dele, você há de ser punido. Mas Deus não é bom? Onde é que está a graça de Deus nessa história toda? Será que você está lendo, pastor, só uma parte da Bíblia e a outra não? Nunca confunda, nunca traga esse absurdo para tua boca. Isso além de ser absurdo é ignorância, isso além de ser ignorância é uma blasfêmia. Nunca fala uma bobeira dessa. Porque quando você, no mesmo momento em que você diz que um Deus é gracioso, mas que ele não é justo, você está cometendo uma blasfêmia. Além de uma coisa assim lógica. Ele é gracioso sim. E é exatamente por causa da sua graça e amor que ele entregou o Filho dele por nós. O Filho dele, Jesus Cristo, veio a esse mundo exatamente por causa dessa graça. Jesus Cristo é a expressão dessa graça. Mas se você não se rende a Cristo, se Cristo não é a pessoa mais importante na sua vida, se você não o ama mais do que tudo, se você não está pronto a abandonar tudo que você viveu até aqui para ser um seguidor fiel, obediente e que o ama com todo o seu coração, você não terá a graça de Deus sobre a sua vida. Uma outra coisa que a Bíblia diz é que essa ira que seria derramada sobre vocês, sobre nós, sabe o que Deus fez? Deus derramou sobre o Filho dele. E agora que Deus derramou sobre o Filho dele, nós já não temos mais a ira de Deus sobre nós. E é por isso que quando você morrer, fique tranquilo, você não vai precisar dizer nada para Deus. Porque você chegará no céu como perdoado, como justificado. Mas para que isso aconteça, pense e olhe sempre para Jesus Cristo. Sem Ele, você está perdido, perdida completamente. No verso 14, seguindo o nosso texto, diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ele diz duas coisas aqui. A primeira delas é que a morte reinou de Adão até Moisés no sentido da ignorância com relação à lei. Não havia lei e havia ignorância com relação àquilo que provocava a nossa morte. E a transgressão de Adão não foi igual à transgressão do resto. Porque o resto não comeu fruto que foi do bem e do mal. Mas aquilo que Adão fez, que trouxe morte espiritual para ele, isso passou para todo mundo. E essa morte espiritual que passou para todo mundo fez com que todo mundo pecasse também, mas de outras maneiras. É por isso que eu e você já nascemos inclinados para o pecado. É por isso que quando nós temos um filhinho, um bebezinho, esse bebezinho, na primeira oportunidade que ele vai ter, vai morder com a mão para você tirar a chupeta dele. Ele vai ficar com raiva de você. E quando ele fizer uma coisa errada, ele vai mentir para você, dizendo que não foi ele. E que ninguém de nada. Quem é que ensinou isso para ele? Eu tenho certeza que não foi o papai nem a mamãe. Isso vem com o Salmo 51, no verso 5, diz: em pecado eu fui concebido. Nós, quando em concepção no ventre da nossa mãe, quando a concepção acontece no ventre dela, nós já ali somos pecado. Natureza pecaminosa começa ali.
Ali nós já somos potencialmente pecadores. Os pecados propriamente ditos não são consequência natural da vida. A criança vai crescer, vai aprender, vai ficar contrariada, ela vai berrar, vai morder, vai gritar, vai chorar. E depois do tempo, vai começar a aprender a falar, ela vai mentir, vai te enganar. Quando ficar adolescente, vai piorar um pouco. Ou não? Talvez, né? Espero que não. Mas quem é que ensinou? Você ensinou o teu filho que quando ele fosse adolescente ele podia mentir? Você ensinou o teu filho que ele poderia ver pornografia? Você ensinou o teu filho adolescente, a tua filha adolescente, que eles poderiam sair transando com quem eles quisessem por aí? Mas isso vai estar na carne e no coração deles. Ou não vai estar? Ou em que mundo que a gente vive? Isso estará no coraçãozinho dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos. E por causa disso, os idosos, os adultos, os jovenzinhos, os adolescentes e as crianças estão debaixo da ira de Deus. Com Deus não tem esse puti-puti, essa menininha bonitinha, gracinha, cabelinho arrumadinho, menininho gomadinho, cheirosinho. É um condenado, é um pecador para Deus. Para que essa criança não vá para o inferno, que é o lugar dela, e meu e seu. É necessário que a gente leve a sério o segundo Adão. É isso que ele começa a falar no verso 14. Porque Adão prefigurava o segundo, aquele que viria depois dele. E dos versos 14 a 21, ele vai destacar isso bastante. A gente já leu o texto, eu não vou ler novamente, mas nesses versos do 14 a 21, ele diz exatamente isso. Por um só homem veio o pecado a todos. Mas também, meus irmãos, por um só homem veio a salvação a muitos. A salvação veio a todos? Sim, a todos aqueles que Deus salvou. A todos aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. A todos aqueles a quem Deus tocou. A todos aqueles a quem Deus chamou. A todos aqueles que se arrependeram e se converteram a Cristo e deixaram tudo que viveram até aquele momento para viverem como seguidores de Cristo. A esses, a salvação foi derramada. Adão e Cristo representam a humanidade presente e futura, meus irmãos. É por isso que nesse texto que acabamos de ler, Paulo chama a Jesus Cristo de segundo Adão. Por que segundo Adão? Porque ele é o representante oficial de todos aqueles que vão entrar no céu. Por que que Cristo teve que nascer, meus irmãos, nascer e morrer? Por que Jesus teve que vir a esse mundo? Por que ele teve que sofrer em nosso lugar? A resposta é essa. Por causa daquilo que Adão começou lá no Éden. Por causa daquilo que Adão começou lá no Éden. E se Adão não existiu, se Adão é um mito, se Adão é como qualquer outra história, mas não é um homem que existiu. Adão nunca existiu. Se Adão não existiu, por que razão Cristo veio? Se você for pensar de um modo mais profundo, se você dedicar um pouco mais de tempo para se exercitar nisso, refletir nisso, porque isso é sério. Isso tem a ver com a tua alma. A tua alma não é algo sério? A tua alma não é algo precioso para você? Esse assunto tem a ver com a tua alma presente e aquilo que vai acontecer no futuro com ela. Eu acho que isso deveria ser um assunto importante para você. Onde é que você vai passar a eternidade? Porque você pode brincar com isso aqui, mas você não conseguirá brincar com isso lá. Adão e Jesus Cristo representam a humanidade presente e a humanidade futura. Porque ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Ou você vive as consequências da desobediência do primeiro, ou você vive as consequências da obediência do segundo. Adão pecou e ele é esse representante oficial. Isso era muito comum na época dos reinos. Quando um rei morria, o que acontecia com o seu povo? O povo todo era conquistado pelo rei que matou o nosso rei. Imagina que eu sou o seu rei e que eu entro em batalha com o rei da Vila Xavier. E se o rei da Vila Xavier me mata, o que acontece com o nosso povo aqui, o nosso reino? Vocês todos são conquistados e anexados ao reino da Vila Xavier.
Vocês podem assistir esses filmes épicos e vocês perceberão isso na história do mundo. Porque sempre existiu, é recente essa democracia representativa, a república, isso é algo recente. No modelo como nós conhecemos hoje, esse sistema presidencial. Desde sempre a humanidade conheceu a figura de um cabeça federal e que representa o povo, o povão. Adão era esse cabeça federal que representava todos aqueles que descenderiam dele. Ele caiu, tudo o resto cai também. Nós não temos como fugir disso. Nós fomos conquistados, meus irmãos. E o nosso coração foi conquistado pelo príncipe do império das trevas. E eu espero que você leve a sério isso. O nosso coração foi conquistado e nós nos tornamos cativos e escravos do diabo, da ira, da desobediência. Éramos filhos da ira, filhos da desobediência, escravos do pecado e do inferno e do diabo. Quer ver uma coisinha? Sem Cristo, você está no trânsito, não aqui em Araraquara, mas lá, sei lá onde, lá em São Luís do Maranhão, que ninguém te conhece. E aí passa uma moça bonita, vocês são homens, provocativa, com short curto, bonita, na tua frente. Não tem ninguém que te conhece, a esposa não está do lado, você faz o quê? Você fecha o olho e começa a orar. E agradecer a Deus pela tua esposa, não é isso que você faz, irmão? Eu achava que eu ouvi um amém. Não é isso que você faz, irmão? Então vocês têm consciência? Né? Por que disso? De onde nasce isso? Isso nasce da nossa natureza, isso é consequência do nosso coração inclinado totalmente para o mal. Estejamos nós em que situação da nossa vida estivermos, com Cristo ou sem Cristo, nós seremos inclinados a Cristo. Mas pense comigo aqui, ó. Sem Jesus, não imagine o teu marido, não. Não imagine você, homem. Imagine os outros homens. Vamos imaginar os outros, vamos imaginar a gente. Vamos imaginar os outros, né? O que os outros fazem? Sem Cristo. Passou uma mulher bonita, e está longe de casa, ninguém o conhece. Gente, esse homem, ele não é livre. Ou é? Ele é escravo daquela cobiça. Se ele quiser não olhar, ele pode. Só se ele for gay. Eu estou falando sério, não estou brincando. Só se ele for homossexual. Porque se ele não for gay, ele vai olhar. E se passar um homem bonito, saradão, ele vai olhar também. Se ele for gay. E vai cobiçar. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. O homem sem Cristo, se para ele se dar bem ou se livrar de um problema, ele tiver que mentir, ele vai pensar 2 vezes para mentir? Sim ou não? É óbvio que não. Em que mundo a gente vive? No mundo que eu vivo, um homem normal, para contar uma mentirinha, para se livrar, até para faltar do serviço, para faltar da escola, para faltar da faculdade, para fazer uma viagem, para estender uma férias. Ele não pensa 2 vezes para contar uma mentira, porque ele está preso àquilo. Ele não sabe o que é viver livre daquilo. Ele vai falar assim, eu sou bobo. Eu vou falar a verdade? Todo mundo fala mentira, eu sou bobo. Não sou bobo. O mundo é dos espertos. Ele vai agir dessa maneira, porque ele é escravo da mentira. Ele é escravo do príncipe das potestades do ar. Ele é escravo do príncipe das trevas. Ele é um filho do diabo, condenado à ira e maldição eterna de Deus. Essa é a verdade sobre a condição dele. Ele pode aceitar ou não, um dia a verdade vai chegar. Ele pode viver aqui como se vivesse num parque de diversão, achando que está tudo muito bem, tudo muito bom, mas uma hora a ficha, ou melhor, ele vai cair num caixão, vai cair literalmente, vai ser enterrado. Depois de 1 ou 2 semanas, ninguém mais vai falar dele, mas ele vai estar em grande apuros. E ele é você, homem, você, mulher, todos nós. Mas sabe por que Jesus Cristo veio? Jesus Cristo veio porque um dia, por um só homem, tudo isso começou. Se um só homem não tivesse dado início a essa inclinação do nosso coração para o pecado, não haveria necessidade de Jesus Cristo vir. Ou se Adão pecou para si só, e Adão pecou, mas eu não tenho nada a ver com ele. Eu já ouvi muitas vezes essa argumentação. Você já ouviu talvez também. O pecado de Adão é problema de Adão. Ema, não é? Cada um os seus problemas. É de Adão, não é meu. É dele. Aí você pensa assim, mas se Adão não tivesse pecado, será que eu teria pecado? O que você acha?
Gente, com todo o amor do mundo, eu acho que a gente ia ser muito pior do que Adão. Eu acho que a gente é muito pior do que Adão. Se você quer saber, eu acho que a gente comete hoje muito mais pecados na nossa curta vida do que Adão viveu em sua longa vida. Adão, assim que pecou, quando ele ouviu pela primeira vez Deus falando com ele, ele ficou com vergonha do que ele fez. Você ouve Deus falando com você um domingo, outro domingo, outro, você não é capaz nem de sentir vergonha da mentira, do adultério que você faz. Você é pior que Adão. Você não tem nem vergonha do que você faz. Você não tem nem vergonha do que você faz. Se Adão não tivesse feito, a gente seria pior do que ele, a gente teria talvez levado a humanidade a uma situação muito pior. E sabe por que se Adão tivesse pecado e a gente não tivesse nada a ver com o pecado de Adão, isso também seria uma grande mentira? Porque se assim fosse, nós poderíamos nos salvar pelas nossas obras. Bom, Adão pecou, o problema dele, como eu não pequei, eu posso me esforçar para chegar lá e dizer, Deus, estou aqui, você lembra de mim, né? Minha ficha está aí diante do Senhor, pode olhar meu nome aí, tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer. Eu sei que esse lugar é meu. Eu conquistei, eu tomei posse. Tomei a decisão, estou aqui agora para tomar posse do que é meu. Deus vai olhar para a tua cara e vai falar assim, o teu lugar não é aqui não. O teu lugar é no fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas não para você. Se aqui não é para você não. Sai daqui. Some daqui. Aliás, eu acho que Deus nem vai falar com você. Eu acho que ele vai arrumar outro jeito de sentenciar você. De julgar tudo aquilo que você tem feito e tem achado que não vai dar nada não. De modo que o fato de Adão ter pecado e ter passado isso, a condenação para toda a humanidade, tornou necessária a vinda de um homem só, que também morresse, mas passasse a salvação a toda a humanidade. Ou pelo menos àqueles que se arrependerem e crescem. Jesus Cristo veio a esse mundo para ser esse segundo Adão. O primeiro Adão começou uma humanidade. O segundo Adão começará outra humanidade. Nós somos, quando estamos em Cristo, uma humanidade restaurada. Uma humanidade resgatada. Uma humanidade redimida, perdoada. Uma nova humanidade. Que espera por um novo céu e uma nova terra. É isso que diz Apocalipse. Deus nos criou para isso. E Ele há de preparar novos céus e nova terra para morar aqueles que são dele. Aqueles que Ele lavou com o sangue do seu Filho e que hoje amam o seu Filho e pertencem ao Filho e nada mais querem além do Filho dele em suas vidas. Cristo veio para ser esse segundo Adão. Cristo veio, presta atenção em mim agora, para ser o representante também, o cabeça federal também de um outro povo. Gente, nós não merecemos nada além do inferno. Nós não merecemos nada além do que a condenação. Assim como aqueles homens que mataram um adolescente no ciúme dele, não merecem nada além do que a cadeia. Não, mas eu estou com dor de barriga, deixa no banheiro. Você vai fazer o que você vai fazer no caminho da cadeia. Mas o teu lugar é lá, você não merece mais nada. Você fala, não, deixa eu passar na padaria para comprar um sorvete. Ele pode fazer isso? Ele pode, o cara que foi condenado e só tem um destino. Ele pode dizer, não, olha, eu estou sentindo uma dor aqui no braço, só vou fazer no pronto-socorro, eu tenho uma carteira do Unimed, vai fazer. Ele pode fazer isso? Ele pode passar no supermercado para comprar uma bolacha para comer na cadeia? Ele não tem direitos, ele está condenado. Ele pode tomar decisões, ele pode ter vontades, mas a justiça, ainda que injusta, da nossa terra, o levará para o seu destino final. Quanto mais a justiça divina, que jamais será corrupta, nos levará reto para o nosso destino, se não arrumarmos um jeito de sermos perdoados antes de ir para lá. Só Jesus Cristo é digno. Só Jesus Cristo é digno de receber as chaves para abrir a porta do céu para a gente. Só Jesus Cristo é digno de abrir os livros, de abrir os selos. Só Jesus Cristo é digno, o resto não. Nós somos indignos. Nós somos mendigos. Mendigos que se assentam à mesa do Rei dos Reis e clamam a Ele. Me dê, ainda que sejam as migalhas do teu pão. Eu e você somos indignos mendigos que quando começam a comer do pão da vida, saem lá fora para falar para os outros mendigos onde é que a gente achou pão. Aonde é que eles podem comer e viver também.
Nós somos indignos, irmãos. Nossas mãos estão sujas. Nossos olhos, nossa boca, nosso corpo, nosso coração está sujo. A gente não pode bater na porta do céu. Nossa mão não pode bater na porta do céu. Mas Jesus Cristo vai bater por nós. Ele vai entrar no céu. Ele tem a vida eterna. Ele tem a chave da eternidade. Ele tem a santidade. Ele tem a justiça. Ele tem a satisfação de Deus sobre si. E sabe quem são aqueles que entrarão no céu? Aqueles que estiverem assim com Cristo. Aqueles que estiverem em Jesus, com Jesus e por Jesus. Estes são aqueles que entrarão nas portas da eternidade. Você é um desses? Depois da sua morte, não adianta querer agarrar no pé de Jesus que você não consegue. Você precisa se apegar a Ele aqui. E fugir, meus irmãos, minhas irmãs, fugir do pecado. Enquanto o pecado não te trouxer medo, você não sabe o que é ter prazer em Deus. O pecado precisa ser algo que te deixa com medo. O pecado tem que ser algo que te deixa triste. O pecado tem que ser algo que te leva à ira. Se você tem que ficar com raiva de alguma coisa, é dos teus pecados. Não é o pecado dos outros não, tá? É dos teus. Enquanto o pecado não atingir esse estado em seu coração, você não saberá o que é estar com Cristo, em Cristo. Eu quero chegar já no final da nossa mensagem, e para isso gostaria de dizer o seguinte para vocês. Jesus Cristo veio a esse mundo para desfazer aquilo que Adão começou. Agora, se Adão não existiu, por que Jesus Cristo veio? Vocês conseguem entender a correlação? Parece tão simples, mas na cabeça de muita gente não é. Se Adão é um mito, logo Jesus Cristo é o que também? Um mito. E não é isso que muitas pessoas estão supondo? Jesus Cristo nunca existiu. É um mito. Mas essa é a consequência mais lógica. Na cabeça de alguém que supõe ser Adão um mito. E se Adão é mito e Jesus é mito, não há cristianismo, não há igreja, não há nada. Existem esses dois textos muito especiais que eu gostaria só de mencionar rapidamente com vocês. Se você quiser abrir, pode abrir. Eu não vou lê-lo, eu quero já ir para o encerramento, para a minha conclusão. Eu vou apenas mencionar o que está contido nessa pequena porção. De Lucas 3, 23 até o final do capítulo, né? E depois começa o capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Grave isso para você ler em casa depois. Mas aqui a gente tem algo muito especial, sabe o que é? Em Lucas 3, a partir do versículo 23, começa dizendo que Jesus começou o ministério dele com 30 anos de idade, e aí ele chamou os seus discípulos, né? E fala que Jesus era filho de José e de Maria, que era filho desse, que era filho daquele, que era filho daquele. Está falando da descendência de Jesus. Quem foi o avô de Jesus, bisavô, tataravô, trisavô e tataravô? Fala que Davi era um descendente de Jesus. Antes de Davi, que Jessé era descendente de Jesus. Ele vai falando. Fala que Ruth era descendente de Jesus. Ele fala que Sem era descendente de Jesus. Era um ascendente, melhor dizendo, de Jesus. Antes de Jesus, ascendente. Não ascendente de Jesus. Fala que antes de Jesus, a gente chega lá em Sem, chega em Noé, chega em Lameque, chega em Matusalém, chega em Sete. Enos, Sete, chega em Adão. Para Jesus Cristo ter existido, a linhagem dele começa com Adão. Se Adão não existiu, ninguém mais existiu mesmo, nem mesmo Abraão. Nem mesmo Isaac, nem mesmo Jacó existiram. Porque todos eles são descendentes de Abraão. É tudo mito, meus irmãos. É tudo mito. Se Adão não existiu. Isso é muito sério, mas para Lucas não era mito. Para Lucas era sério. Ele primeiro fala que Jesus Cristo veio de Adão. E depois se fala que Jesus é levado para um deserto para ser tentado. E essa narrativa aqui, sabe o que os estudiosos da Bíblia dizem? Ela é um paralelo, uma ilustração daquilo que aconteceu no Éden. Aqui, o segundo Adão, em Lucas 4, também é levado para ser tentado pela serpente. O primeiro Adão, ele estava bem com Deus e ele é tentado. O segundo Adão também é tentado. E também num lugar deserto. Mas não agora num
jardim, quando havia comunhão com Deus, mas agora no deserto, porque agora a humanidade está nessa situação. O primeiro Adão é tentado no jardim, o segundo é tentado no deserto. O primeiro Adão, no jardim, quando ele tinha tudo para comer e beber e se satisfazer, ele cai diante da tentação do diabo. O segundo Adão, no deserto, em Lucas capítulo 4, ele não cai. Embora ele sentiu fome, embora ele sentiu sede, ele não cai. Ele se mantém em pé. E é por isso que dali, do deserto, depois de vencer a tentação da serpente, depois de vencer o engano da serpente, lembra que a serpente no Éden tentou Adão e Eva questionando a palavra de Deus, dizendo, não é assim que a Bíblia diz, não é assim, não confia muito na palavra de Deus, não. O que é que o diabo falou para Jesus no deserto? A mesma coisa. Ele falou, olha, não é isso. Se a palavra de Deus é verdade, pula daqui agora, do pináculo do templo, do alto do templo. Porque não é isso que o Salmo 91 fala? Que ele vai mandar os anjos para proteger o seu joelho, não vai deixar resvalar o seu pé? Pula daí, a palavra de Deus diz isso. Satanás, a antiga serpente, tentou o segundo Adão, que é Cristo, com a mesma conversinha fiada. Não confia na palavra de Deus, não. Porque essa é a nota única da música satânica que divide o povo de Deus. E a nota única que o diabo está fazendo, pim, 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 ele não serve nem tocar outra nota. É, não confie na palavra de Deus. A palavra de Deus não é verdade. Desconfie na palavra de Deus. Não ouça a palavra de Deus. E tem um monte de gente que crê nisso hoje. Essa é a antiga melodia, a antiga ladainha de Satanás, da velha serpente, para afastar o povo de Deus do seu santo Deus. Jesus responde com a palavra dizendo, não assim diz o Senhor, não assim diz a palavra do Senhor, não, mas assim também diz a palavra do Senhor, e ele continua, ele vence a tentação do deserto, ele vence a antiga serpente, e vai até a cruz, aonde ele pisa na cabeça da serpente. Ele esmaga o poder da serpente, que antes nos dominava, que antes nos escravizava, que antes nos prendia a si, fazendo com que naquele semáforo lá em São Luís do Maranhão, a gente olhasse para aquela mulher. Agora Jesus destruiu o poder dele sobre nós e nos deu liberdade, para que a gente não vivesse mais para satisfazer a nossa carne, mas ao Deus que nos criou, que nos aponta o caminho da verdadeira vida, prazer, alegria. Deus quer nos socorrer do pecado. Deus quer nos socorrer das consequências do pecado. É disso que Paulo vai falar em todas as suas cartas. Para Paulo, a historicidade de Adão e Eva é algo muito, muito, muito sério. Há um pastor que eu aprendo muito com esse irmão. O nome dele é Tim Keller. Eu quero encerrar com duas frases. A primeira é dele. O Tim, que é pastor na cidade de Nova York, da Igreja Presbiteriana do Redentor, da cidade de Nova York. Se você for para lá, eu incentivo você a ouvir a pregação do Tim Keller. Ele disse assim, falando sobre esse assunto que eu prego aos irmãos hoje à noite. Paulo definitivamente queria nos ensinar que Adão e Eva foram figuras históricas reais. Quando você recusa tomar literalmente um autor bíblico, quando ele claramente deseja que você o tome, você se desviou do entendimento tradicional da autoridade bíblica. Se Adão não existiu, todo o argumento de Paulo, que tanto o pecado quanto a graça operam juntos, é destruído. Está tudo destruído. O Evangelho está destruído se você não acredita na historicidade de Adão e Eva. Se você não crê no que ele cria sobre Adão, você está negando o cerne do ensino de Paulo. Qual é o cerne do ensino de Paulo? O Evangelho de Jesus Cristo. Se você crê que Adão e Eva não existiu, por que você crê no Evangelho então? Uma outra palavra desse grande autoridade no Novo Testamento, Christian Archer Jr., ele diz, é praticamente impossível aceitar a autoridade de Romanos 5, que é o texto que nós lemos, estudamos hoje à noite, sem aceitar a inferência que a raça humana inteira advém do único progenitor. Se a humanidade inteira não veio de um único progenitor, então Romanos 5 é mentira. Rasga da sua vida e joga fora. Se você supõe que Adão e Eva não existiram. Se Adão é mito, Jesus naturalmente deve ser considerado um mito. E mais, se Gênesis é mito, todo o resto da Bíblia deve ser considerada mito também. A sua religião vai ser um mito. Vai ser um mito. Mas não, para Paulo,
Paulo cria num Adão histórico. Ele apresenta isso em Romanos 5, em 1 Coríntios 15 e em outros lugares. Isso é curioso, irmãos, alguns liberais, alguns teólogos liberais, até mesmo acreditam que Paulo acreditava mesmo. Eles falam assim, não, esse pessoal que quer desacreditar na Bíblia, eles vão dizer, não, Paulo acreditava que Adão existiu. Lucas também acreditava que Jesus existiu. Esses teólogos liberais, alguns deles foram meus professores, e hoje muitos deles são pastores. Eles não, até Jesus acreditava que Adão existiu. Só que todos eles estavam errados. Para esses pastores, para esses teólogos católicos, evangélicos hoje em dia, não só Paulo, não só Lucas, mas como o próprio Jesus estava errado. Mas agora a gente que conhece, que tem a ciência, agora a gente, não é? A gente pode mostrar que todos eles estavam errados. Não caiam nunca nessa conversa tola, nessa conversa pretensiosa, e nessa conversa que na verdade só atesta, só mostra quão ignorante a pessoa é. Ele não consegue pensar e fazer conjecturas, não consegue pensar de fato sobre um assunto tão simples e que é o assunto do Evangelho, a mensagem da salvação de Deus para nós. Eu quero encerrar com essa imagem e dizendo para vocês o que está aqui nesse último slide. Saiu, deixa eu colocar ele de novo. Ele foi esmagado para nos salvar, para nos absolver, para nos justificar. Meus irmãos, eu disse isso essa semana na comunidade do Ademir e do Saulo, onde eu estive com eles lá essa semana, e eu disse exatamente isso. O que nos aguarda, ou o que nos aguardaria, e talvez aguardem de vocês ainda, sabe o que é? É o julgamento. E no dia do julgamento, Deus vai olhar para você e Deus vai fazer assim. Então você é digno da minha ira. Deus, naquele tempo, há de derramar a sua ira e maldição sobre as pessoas que permaneceram no seu pecado, que não se curvaram diante de Cristo. Deus vai derramar a sua ira, porque elas optaram pelo pecado, por quebrar a lei do Deus que as criou. Elas colherão a consequência das suas próprias escolhas. É natural, causa e efeito. Não há nada de injusto aqui, e nem de falta de graça, nem de amor. Existiria se Deus não tivesse enviado o seu Filho. Mas Deus enviou o Filho dele para que ele fizesse assim com você. Sai daqui. Por graça, sai daqui. Porque o que eu sinto por vocês é ira, é nojo. O que eu sinto por vocês é repulsa. Porque o que vocês amam, eu odeio. E o que eu odeio, vocês amam. Não é assim que nós fazemos com Deus? Tudo aquilo que a gente gosta, Deus gosta. Tudo aquilo que a gente prefere é o que Deus prefere. As decisões que nós tomamos não são as que eles tomariam, a que ele tomaria. Por isso, Deus não nos quer. Deus diz, sai daqui. Sabe o que ele faz? Ele traz o Filho dele, que voluntariamente vem. E Jesus diz isso, eu dou a minha vida eu dou voluntariamente, eu dou, ninguém me obriga a dá-la. Ele deu a vida dele, para que quando ele estivesse naquela cruz, a ira de Deus pudesse ser derramada sobre ele. A ira de Deus foi derramada sobre ele. Naquela hora que na cruz ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? É porque o Pai e o Espírito Santo não poderiam mais permanecer com ele ali. Porque naquela hora ele estava recebendo a minha ira, a minha culpa, o meu erro, a história da minha vida. Tudo aquilo que eu pequei no meu passado, o que eu pequei hoje, o que eu vou pecar até o dia da minha morte. Tudo aquilo que eu fizer, que eu fiz, que eu faço, Deus puniu ele por tudo. Pecados passados, presentes e futuros. Toda a ira de Deus acumulada pela minha vida, pela vida do Aldair, do Murilo, do Silvio e de todos vocês. A ira de Deus acumulada contra tudo que fizemos, meus irmãos, foi derramada de uma vez por todas nele, em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, de um modo muito forte, diz que naquela hora Deus derramou a maldição dele. Isso não é forte? Ele diz que Jesus Cristo se tornou maldito de Deus naquela hora, para que nós nos tornássemos benditos do Pai. Deus derramou a ira e a maldição dele, para que quando nós chegarmos diante de Deus, não haja mais nada que pese contra nós. Por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Libertos, pois, da ira, justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Paz com Deus. É isso que Deus quer dar para nós. Por meio do que o Filho dele fez na cruz. Deus quer nos dar paz. Deus quer nos absolver. Deus quer nos perdoar. E as últimas palavras de Jesus na cruz foram quais? Está consumado. Nada mais precisa ser feito. Acabou. A palavra grega é a palavra tetelestai, que é a palavra inspirada e que está em todos os evangelhos. Tetelestai significa literalmente está pago. Quando você devia alguma coisa no mercado e ia lá e pagasse a conta, a pessoa te dava um recibo escrito tetelestai. Tetelestai significa está pago. Foi isso que Jesus Cristo gritou na cruz, em aramaico, obviamente, e que foi traduzido por grego para que pudesse ser espalhado por meio dos evangelhos mundo afora. Está pago. O que está pago? A tua e a minha conta estão pagas. A gente não deve mais nada. Por isso que nós amamos a Cristo. Por isso que nós nos abraçamos a Ele. Por isso que nós ouvimos a voz dEle. E quão doce voz é a voz de Cristo. Quão doce caminho é o caminho do Redentor. Quão doces são os braços e o chamado do nosso Salvador. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas promessas de Cristo, Filho de Deus, são promessas de vida e são a demonstração presente da graça de um Deus justo, que há de punir no futuro pessoas que não se curvaram, e não se arrependeram, e não deixaram o seu amor por tantas outras coisas, para amar a Ele e a Ele somente, com todo o seu coração. Ninguém jamais fará por você o que Ele fez por você. E ninguém jamais há de amar você da maneira como Deus te amou, a ponto de dar o Filho dele por você. Vamos orar. Ó Deus, que grande amor é esse do Senhor por nós. A ponto de dar o seu único Filho para sofrer e morrer, sem antes levar sobre si o nosso pecado, a nossa culpa, e sentir em seu próprio corpo, carne e alma, as agruras, o sofrimento, a dor e a agonia que nós mereceríamos receber por toda a eternidade no fogo do inferno. Obrigado por essa santa substituição. Obrigado porque a tormenta, o choro, o ranger de dente, o sofrimento, os gritos, o medo, a dor, a aflição que eu sofreria por toda uma eternidade no inferno, o Senhor quis que o seu Filho sofresse por alguns momentos para me livrar daquele sofrimento eterno. Mas não só os meus pecados, mas os pecados de todas as minhas irmãs e irmãos. Nós todos que aqui estamos, ó Deus Pai, te louvamos pelo Filho amado, Jesus Cristo, que voluntariamente deu sua vida para nos salvar. Louvamos-te pelo Espírito Santo que veio e nos tocou, abriu nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, para que a gente entendesse essas verdades eternas da Tua Palavra. Mantém-nos firmes em Teu caminho, Senhor. Dá olhos aqui para aqueles que são cegos para verem todas essas coisas. Dá ouvidos para ouvirem aquilo que o Teu Espírito Santo tem dito mundo afora. Abençoa os que estão perdidos para que eles possam ser achados, encontrados e se encontrarem com o Senhor. Abençoa aqueles que estão mortos, ó Deus, em seus pecados, para que eles tenham vida em Jesus Cristo. É o que nós te clamamos, muito gratos pela vida que hoje temos no Teu Filho amado. No nome dele oramos. Amém.